No trajeto da obediência, tempestades podem se levantar. Em Marcos 6, do 45 ao 52, Jesus impele os seus discípulos a atravessar para Betsaida. E enquanto ele envia os seus discípulos para entrarem no barco, ordena que eles entrem no barco, ele despede a multidão. Porque nesse momento, contextualizando para vocês, os discípulos estavam no meio de uma grande multiplicação de pães e peixes. E Jesus despede essa multidão para suas casas, já alimentados, já satisfeitos, e ordena os discípulos a entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Sendo, queridos, que Jesus fica para orar. E enquanto Jesus está orando, alta hora da noite, ele percebe que o vento está fustigando os seus discípulos e eles estão com dificuldade para remar, para chegar no destino que Jesus havia ordenado. Queridos, o que eu aprendo nessa lição aqui é que mesmo estando em obediência à voz de Jesus, tempestades podem se levantar. Assim como se levantou para os seus discípulos, pode se levantar para mim e para você. E eles estavam já angustiados por causa do vento contrário, por causa das ondas se levantando contra o barco. E agora aparece Jesus andando por cima das águas. Jesus é tido por eles como um fantasma. Eles já esquecem da tempestade e ficam apavorados por causa da presença de Jesus andando por cima das águas. E Jesus queria pegar a dianteira do barco. Então Jesus vai ao encontro desses homens para socorrê-lo, porém é confundido com um fantasma. Quantas vezes Jesus vem ao nosso encontro no meio das nossas guerras, das nossas tempestades, e nós não conseguimos identificar que é Jesus. Jesus às vezes aparece de modo inusitado, de maneira que nós não esperávamos. Por cima, andando por cima de uma tempestade, eles não entenderam que era Jesus. Mas algo acontece aqui tremendo. Jesus fala para eles: não tenham medo, sou eu, tenham um bom ânimo. Ao falar essas palavras para eles, eles identificam que é Jesus. Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer que as suas ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. Quem sabe você também está enfrentando uma dificuldade, uma tempestade se levantou em sua direção, mesmo você obedecendo a Deus. E Jesus vem ao seu encontro, e Jesus vem para te ajudar e você não o identifica. Mas a voz de Jesus é inconfundível. A voz dele para mim e para você, agora, através dessa mensagem é: tem bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Fui eu que te enviei, fui eu que te ordenei, tem bom ânimo, não temas, sou eu. Queridos, a tempestade não pega Jesus de surpresa. E sabe por que aconteceu essa tempestade? A palavra vai nos dizer que eles estavam com o coração endurecidos quando Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. Então foi necessário eles passarem por mais uma tribulação, por mais uma demonstração do poder de Deus. Sabe qual era a intenção de Jesus? Se revelar. A intenção de Jesus para a sua vida, nessa circunstância que você está passando, é se revelar como todo-poderoso, o grande eu sou, aquele que pode aquietar o vento, aquele que pode acalmar o mar, aquele que vai com você até o destino final daquilo que ele te ordenou. Não tenha medo, diz o Senhor para a tua vida. Não se atemorize. Tem bom ânimo. Sou eu, o Senhor, que atravessa essa tempestade com você. Que calo, que dou voz à tempestade. Que mando o mar se aquietar para que você chegue no destino que Ele mesmo ordenou para a tua vida. Quem sabe você está enfrentando desafios que você não imaginava. Deus te deu uma orientação, Deus te deu uma direção e você está em obediência a Jesus, você está seguindo a ordem de Jesus, você talvez nem queria estar fazendo o que você está fazendo, mas você foi impelido, você foi convocado, você foi ordenado pelo Senhor a fazer o que você está fazendo
e a tempestade se levanta. A dificuldade vem na hora de você remar, parece que você não consegue sair do lugar e você não sabe o que fazer. O seu mestre está chegando na sua direção para te dar alívio, te dar socorro, ainda que você pense, isso é um fantasma, não é Jesus, mas ao ouvir a voz de Jesus, você vai identificar que Ele está aí com você. Ele não te deixou sozinho, Ele estava te vendo nas suas lutas, vendo como você ia se comportar. Quem sabe Jesus esperava daqueles discípulos é que eles se levantassem em autoridade e dissesse: mar, aquieta-te, vento, se cala, venha bonança. Talvez Jesus esperasse daqueles discípulos exatamente o que ele fez, mas eles ainda não estavam prontos, porque não tinham revelação total de quem era Jesus. E Jesus vem e aquieta e acalma e entra no barco e chega até o local onde ele havia ordenado que eles fossem. E é interessante dizer que o local que Jesus havia mandado eles era Betsaida. Betsaida, o nome Betsaida significa casa de peixe. Era uma pequena vila de pescadores. Muito interessante dizer isso, que a nossa cidade, a cidade onde eu moro, a Armação dos Búzios, é essa vila de pescadores, né? É o lugar de peixe, é o lugar conhecido pela pesca. Então, queridos, uma pequena vila, um pequeno vilarejo, tão famoso na Bíblia, diante dos milagres que Jesus fez, diante dos discípulos que Jesus escolheu daquele lugar. Jesus escolheu discípulos daquele lugar, Jesus fez grandes milagres daquele lugar. Jesus pode fazer de um lugar simples um cenário de milagres. Não desmereça os lugares onde Deus tem te enviado. Pode ser pequeno, pode ser simples, mas Deus pode tornar desses lugares palco de milagres. Desse lugar pode sair discípulos como Pedro. Pedro era desse lugar. Foi André, Pedro, Filipe e João. Olha quantos discípulos de Jesus desse lugar. Queridos, quem foi Pedro? Quem foi Pedro? Um grande apóstolo de Jesus que em uma pregação só 3.000 almas se converteram. Você não sabe quem Jesus pode salvar através da sua vida, quem Jesus pode encontrar em vilarejos simples como Betsaida. Então, creia na direção que Deus está te dando e aproveite para aprender nas grandes tempestades que Jesus é o Todo-Poderoso e Ele dá ordem ao vento e Ele acalma o mar e Ele quer te ensinar com essa lição. Ele quer te dar um aprendizado nessa lição para que você, em autoridade, ordene: cala-te, aquieta-te e tudo se tornará bonança para a tua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa e você aprenda as lições com as tempestades, com os ensinamentos que Jesus te dá no meio do caminho da sua obediência. Graça e paz.